Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. Eu quero dizer que é uma alegria estar aqui contigo para a gente falar de mais um assunto aí interessante, né? E quero também te dizer que é muito bem-vindo aqui no nosso canal. Obrigado pela tua presença e espero que você goste do assunto de hoje. Bom, sobre o que a gente vai conversar hoje? Nós vamos conversar sobre um assunto que é relativamente polêmico, que é fluido da transmissão automática. Eu optei por fazer esse vídeo. Por quê? Porque chegam até nós aqui bastante perguntas e bastante dúvidas com relação a isso, né? Então eu vou procurar abordar aqui, claro que de uma maneira resumida, porque o assunto é muito extenso, né? Mas eu vou procurar abordar aqui de uma maneira resumida essa questão de fluidos, né? São iguais, não são todos iguais, posso misturar, não posso misturar, né? Por ter a mesma cor eles são iguais, então assim, são vários assuntos que chegam para a gente aqui, né? Com relação a essas dúvidas. Então eu vou deixar rolar a vinheta, tá? Já vou te pedir aqui, te inscreve no nosso canal, curte o nosso vídeo e eu volto logo em seguida. Bom, pessoal, o fluido, tá? A gente pode considerar um componente da transmissão automática, né? Então o fluido ele desempenha várias funções dentro de uma transmissão, né? Então, por exemplo, um fluido ele serve para fazer o acoplamento hidráulico dentro do conversor de torque, ele serve para refrigerar a transmissão, promover a lubrificação, a vedação dos componentes internos de uma transmissão, né? Atuar como fluido hidráulico na aplicação de freios e embreagens, né? Promover atrito dentro da caixa de câmbio. Né? A gente pode pensar assim, puxa, mas promover atrito dentro do câmbio? Sim, né? O fluido também é responsável por promover atrito entre, principalmente, os freios e as embreagens, né? Então a gente chama que o fluido ele tem a responsabilidade de promover um atrito dinâmico e um atrito estático. Então, a gente pode perceber que o fluido é um componente extremamente importante, né? E sendo assim, ele precisa ter as suas características físico-químicas muito bem definidas para cada tipo de transmissão, para cada modelo de transmissão, para cada veículo que ele vai ser aplicado, né? Não é raro nós vermos, por exemplo, um mesmo modelo de transmissão sendo aplicado em diversos modelos de veículos, né? E é muito comum a gente ver que mesmo sendo um mesmo modelo de transmissão, ela utiliza, por exemplo, para uma montadora um tipo de fluido, para outra montadora outro tipo de fluido. Então, a gente já consegue perceber que não são todos os fluidos iguais, né? E isso também é importante a gente saber o seguinte, que eu não posso misturar, né, fluidos, eu não posso utilizar um fluido recomendado para uma transmissão em outra transmissão. Eu preciso saber, né, e ter certeza que eu estou aplicando o fluido certo em cada uma das caixas de câmbio. Mas como que eu posso saber qual é o fluido que vai numa transmissão? Qual é o fluido correto a ser aplicado? Eu posso consultar o manual do veículo, o manual de reparação da própria transmissão e existem tabelas que trazem para a gente essas aplicações, né? Então, pessoal, procurem sempre respeitar isso aí. Eu posso vir a ter problemas, por exemplo, na transmissão se eu aplicar o fluido errado? Sim, posso, né? Por quê? Porque é o que a gente falou no início, né? Cada fluido tem as suas características e as suas responsabilidades, e as transmissões não são todas iguais, né? Cada uma tem a sua particularidade. Então, eu aplicando um fluido diferente daquele recomendado pela transmissão, eu posso sim ter problemas, como, por exemplo, desconforto, né? Atrasos ou aplicações incorretas de marcha e até a própria destruição do câmbio, né? Então é muito, muito importante a gente manter o fluido recomendado. Muitas vezes existe uma dúvida, né? Tipo, por exemplo, eu tenho um fluido um pouco mais antigo, recomendado para essa transmissão, e eu quero utilizar um fluido mais moderno. Bom, teoricamente poderíamos fazer isso, né? Principalmente se a gente falar em questão de aditivações. Claro que nem todo fluido vai ser compatível com isso, né? Mas o grande problema disso
é o quê? Uma coisa que se chama viscosidade. Mesmo que haja uma compatibilidade de aditivos, né, nem sempre a viscosidade de um fluido vai atender determinada especificação. A gente percebe ao longo do tempo que os fluidos, à medida que eles vão se atualizando, e assim os câmbios também, né, os fluidos vão tendo o quê? Uma viscosidade bem mais baixa, vamos tendo o quê? Uma redução de viscosidade. Então, embora muitas vezes a capacidade de aditivação ela seja superior e compatível com o câmbio mais antigo, a viscosidade pode ser um problema para a gente, né? Por quê? Porque a gente viu que o fluido, uma das finalidades dele é promover a vedação, né? As vedações internas do câmbio. Se eu pego um fluido que é um pouco mais antigo, de um câmbio um pouco mais antigo, né, que ele tem uma viscosidade maior, né, e eu troco esse fluido por um fluido mais novo, mais moderno, que tem uma viscosidade menor, eu posso ter alguns problemas na transmissão. Então, aplique o fluido recomendado para determinada transmissão, tá bom? Isso é muito importante. Então, cada fluido, para atender essas necessidades que a gente viu agora, né, eles passam o quê? Por vários testes, por várias adequações, até que se chegue no ponto de exigência que é necessário para determinado veículo e para determinada transmissão, né? Então a gente vai ver que existem várias e várias designações, né? Várias e várias normas que determinam, né, que dão característica para cada um dos fluidos. Bom, então eu tenho aqui um exemplo, né, de um fluido que atende determinada norma, determinada designação. Por exemplo, esse fluido aqui, o que ele é? Um Dexon 3. Né? Tenho aqui, por exemplo, um outro fluido da mesma linha da Dexon, mas, por exemplo, agora já é um Dexon 6. É um fluido mais moderno, uma geração mais moderna que o Dexon 3. Né? Só por curiosidade, Dexon, né, é uma norma editada, lançada pela GM. Né? Tenho aqui, por exemplo, um outro exemplo de fluido, né, que é quem? Um Mercon, né? Mercon também, por curiosidade, é uma norma ditada pela Ford, né? E eu tenho ele aqui, ó, com a designação ULV, ou seja, viscosidade ultra baixa, né? Uma viscosidade bem pequena, né? Bem baixa, para atender o quê? Os câmbios aí de última geração. Então, existem várias e várias normas, várias e várias designações que vão atender determinados câmbios. Então, sempre que a gente for fazer a troca, né, repetindo, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que saber qual é o modelo da minha transmissão e qual o óleo que vai ali, qual o fluido que vai ali, né? Vamos ver o seguinte, eu tenho aqui um experimento, né, onde eu coloquei esses três fluidos aqui. Um Dexon 3, um tubo com Dexon 6 e um tubo com o Mercon ULV. Então a gente vai ver qual é o comportamento das esferas aqui dentro. As esferas são as mesmas, né? Os tubos são os mesmos, né? Mas a gente vai ver que existe um comportamento diferente em cada um desses tubos aqui com a esfera, né? E a gente vai perceber o quê? Que o fluido ele é todo vermelho. Os três são vermelhos. Mas a gente vai poder perceber nitidamente que, apesar de terem as mesmas cores, são fluidos totalmente diferentes, tanto em questões de aditivações químicas, né, como também na característica de viscosidade. Isso vai ser fácil da gente perceber. Quer ver? Vamos fazer um teste aqui então. Deixa eu afastar para cá. E a gente vai ver o quê? Então eu marquei aqui em cima, ó, eu tenho esse primeiro tubo aqui com o Dexon 3, esse outro tubo do meio com o Dexon 6 e o último tubo aqui tá com o Mercon ULV. Né? Então vamos fazer o seguinte, eu vou pegar, vou virar esse equipamento aqui e a gente vai acompanhar o deslocamento, a velocidade das esferas. Quer ver? Vamos ver então aqui, ó. Vou virar. Vejam o que vai acontecer aqui, ó. Vejam que o tubo onde está o Mercon ULV, que é um fluido de baixíssima viscosidade, a esfera chegou bem mais rápido ao fundo. O Dexon 6
tá? Que ele é um fluido, vamos dizer hoje, de viscosidade intermediária, foi o segundo que permitiu que a esfera chegasse aqui embaixo. E o Dexon 3, que é o mais viscoso de todos, foi onde teve o quê? A última chegada da esfera. Quer ver de novo? Ó, vou virar aqui para a gente perceber. Ó, vejam que existe o quê? Uma chegada em tempos diferentes, né? Então isso aqui prova para a gente que os fluidos não são todos iguais, apesar de terem a mesma cor, né? Então, pessoal, eu preciso respeitar isso aí, né? Preciso respeitar muito. Lembrando, já que a gente está falando em fluido, que a única, né, manutenção, né, ou a principal manutenção que eu tenho para fazer em uma transmissão automática é a troca do fluido. Eu preciso fazer a troca. Pessoal, o fluido, com o tempo, ele vai perdendo as suas características. Muitas vezes eu consigo resolver pequenos desconfortos na transmissão apenas trocando o fluido. Claro que se o problema estiver no fluido, né? E aqui fica um outro detalhe que a gente tem que cuidar também, né? Antes de realizar uma troca de fluido, é importante que eu faça uma pré-análise da transmissão. Por quê? Porque eu simplesmente executar uma troca de fluido pode resultar para mim em problemas, né? Se o câmbio já estiver muito desgastado, se o câmbio já estiver com alguns problemas, mesmo eu colocando o fluido correto, eu posso ter problemas no câmbio, né? Então, no nosso curso de transmissão automática e no curso de lubrificação e troca de óleo, de fluido do câmbio, a gente fala bastante disso aí, mas tenham cuidado com isso, tá? Então, a troca de fluido de uma transmissão automática, ela é uma troca técnica, né? Ela não é uma troca tão simples como, por exemplo, de um motor, né? Então a gente precisa ter bastante cuidado com isso, né? Então, o que a gente tem como recomendação? Normalmente a gente recomenda algo em torno de 40 a 50 mil quilômetros para fazer essa substituição, ou entre 1 ano e meio e 2 anos, né? Então precisa fazer essa substituição, né? A gente percebe nitidamente pela cor do fluido, né, que ele sofre alterações. Então, gente, cuidado com isso aí, tá bom? Espero que eu tenha ajudado e respondido algumas questões de vocês. Obrigado por assistir mais esse vídeo, obrigado por estar aqui com a gente no nosso canal. Lembrando mais uma vez, se inscreve, curte e ativa o sininho. Um abraço, até a próxima.